Olá, pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Pessoal, eu estava lendo as notícias aqui agora sobre o Daniel Silveira e o colega advogado. Na verdade, a minha profissão de advogado está uma bosta. Me perdoa aqui a palavra aos colegas advogados, mas vocês sabem também que está uma bosta. Vocês sabem muito bem que está uma merda. Estava lendo aqui agora umas decisões do ministro Alexandre de Moraes sobre o Daniel Silveira e o seu colega, e o colega lá advogado. E são coisas absurdas o que vem acontecendo. É proibir um colega de falar com o outro, é o advogado de Bolsonaro não pode falar com o outro. É umas histórias mirabolantes que vem acontecendo no Brasil, que eu tô com vergonha de ser advogado. E OAB, tá aí, filhota. Vergonha de ser advogado, é isso mesmo que eu estou falando. Eu vou ler para vocês o que está acontecendo com o advogado Daniel Silveira, porque parece que querem que o Daniel Silveira tenha prisão perpétua. Não é possível. Primeiro, olha só aqui, ó, antes da gente falar do Daniel Silveira, ó, Moraes nega videoconferência, pessoal, ó, é falar à distância, entre o ex-assessor de Bolsonaro e o advogado, não pode nem fazer videochamada. O ministro Alexandre de Moraes negou a realização de uma videoconferência entre o coronel do Exército, Marcelo, meu xará Câmara, e o ex-presidente, e o assessor do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e seu advogado. Câmara, que é o Marcelo, que se encontra detido em Brasília desde o dia 8 de fevereiro, após autorização que a Polícia Federal teve seu pedido de comunicação virtual negado. O advogado de Câmara, baseado aqui em São Paulo, havia solicitado o contato via conferência para uma defesa mais ágil e eficiente. Moraes justificou que, em sua decisão, alegando que a inexistência da prisão, a inexistência de previsão legal para entrevistas com videoconferência entre detentos e seus advogados. Moraes disse que não tem previsão legal para o advogado conversar com o cliente. Mas o advogado também não pode visitar o cliente, não pode visitar, não pode fazer videoconferência. Eu acho que tem que fazer um sinal de fumaça, como antigamente, para poder conversar, né? Absurdo isso. E olha aqui, o Daniel Silveira. Alexandre, não aguento mais falar esse nome, mas tudo bem. O ministro Alexandre de Moraes ameaça punir um colega advogado. E ele já foi advogado, né? O Moraes já foi advogado. Puniu o advogado de Daniel Silveira por pedir acesso à denúncia contra o próprio cliente. Paulo Faria quer ler os autos do processo por meios eletrônicos. O magistrado o acusa de conduta processual irregular. O primeiro episódio eu falei que não pode fazer videoconferência com o cliente. Não pode. Agora, o advogado Daniel Silveira, ele não pode ter acesso aos autos que o Moraes ameaçou punir ele. O que é os autos? É o processo. Se eu sou advogado, eu defendo o Daniel Silveira, eu não posso ter acesso aos autos, é como viver na ditadura, né? Porque na ditadura não tinha processo, não tem juiz. Não era isso? Não tem. O cara ia preso e a família não sabia onde é que ele estava. Sumia. Se é que você me entende. Não, eu tô lendo junto de vocês que eu acabei de receber isso agora e eu tô meio confuso aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ameaçou punir o advogado Paulo Faria, responsável pela defesa do Daniel Silveira, por pedir acesso a uma denúncia contra o parlamentar. Oh, meu Deus! Em despacho assinado no dia 6 de fevereiro, o magistrado negou à defesa o direito de acesso aos autos por meio eletrônico e acusou de conduta processual irregular.
E a revista Oeste teve acesso. A revista Oeste teve acesso, mas o advogado não. Faria solicitou acesso à denúncia no dia 23 de outubro de 2023. Em resposta, Alexandre de Moraes disse que iria disponibilizá-la apenas quando o advogado comparecesse ao STF. O responsável pela defesa de Daniel Silveira mora em Goiânia e teria que viajar 220 quilômetros para chegar à sede do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, Faria pediu ao magistrado que lhe permitisse acessar o documento virtualmente, que é normal, né? Ao negar o pedido, Alexandre de Moraes amparou-se em trechos do regimento interno da Corte. O ministro argumentou que a defesa não tem o direito de exigir que as cópias do processo lhe sejam entregues por meios de sua preferência. Contudo, o próprio ministro disponibilizou o acesso aos autos de outros processos por meios eletrônicos. É o caso do inquérito 4895, que averiguava aqui um suposto vazamento de informações sigilosas da Agência Nacional, Anatel, em fevereiro de 2023. Alexandre de Moraes converteu os autos em documentos eletrônicos e disponibilizou aqui para Mauro Faria. Pessoal, segundo o advogado, a mudança de comportamento do ministro é injustificável. Não tenho dúvidas que Moraes, isso é ele falando, está ameaçando a minha pessoa. Por quê? Defendo Daniel Silveira. Olha o que o advogado falou. Aqui, ó. A mudança de comportamento do ministro é injustificável. Abro aspas. Não tenho dúvidas que o Moraes está ameaçando a minha pessoa porque defende Daniel Silveira. Fecho aspas. Ao lembrar que o magistrado já lhe impôs multas, e é verdade, por supostamente abusar do direito de recorrer das sentenças, que foi. Você sabia que o Moraes multou esse advogado porque ele recorria? O advogado não pode recorrer também, não. Não pode. O trabalho do advogado é recorrer e ele não pode. E ele diz: eu fiz apenas recurso de embargos. Nos embargos, agora o ministro faz de tudo para dificultar o exercício da defesa. Não irei admitir nenhum tipo de desrespeito e muito menos ameaças contra mim. Como advogado, jamais me calarei. O advogado entrou com recurso na Ordem do Advogado do Brasil e aguarda a resposta. Eu quero dizer para vocês, pessoal, eu quero dizer para vocês que não adianta ir lá que ele não dá também. Eu falo que tem prova. Um colega meu, advogado, ele mora aqui perto. O nome dele é Marcelo Brasileiro. O sobrenome dele é Brasileiro. Ele enjoou de peticionar para Brasília. Ele mora em Vitória, Espírito Santo. Ele enjoou de peticionar, nunca foi atendido. E ele defende um pastor que você conhece, o pastor Fabiano, que estava preso em Viana, foi solto recente, ficou mais de um ano preso. O que o Marcelo Brasileiro fez? Ele, enjoado de pedir meios eletrônicos, ele foi, pegou o carro dele e foi até Brasília. Andou 1.400 quilômetros. Chegando lá, ele sequer foi atendido e voltou embora sem documento nenhum. Então, não adianta. O Moraes escolhe quem ele entrega, quem ele despacha. O Moraes é assim, sempre foi assim e vai ser assim. E multou esse advogado e ameaçou ele de novo em punição. Eu nunca tinha visto isso na minha história, você negar o advogado de ter acesso aos autos do cliente, do processo, vai defender como? Eu nunca vi multar advogado por ele recorrer, é para ele então não recorrer, porque se ele recorre, ele toma multa. Então o advogado vai fazer o quê? Se ele recorre, ele toma multa. Ele vai ficar. Então ele não pode recorrer. O preso, o Daniel, vai ficar sem defesa. E olha, escreve aí o que eu estou falando. Escreve aí. O Daniel Silveira está perto de sair, o semi-aberto. Daniel Silveira está lavando banheiro, pessoal, para poder sair logo. A cada 3 dias trabalhado, desconta 1. Está lavando banheiro, coitado, sofrendo. Eu não duvido nada que antes dele sair,
o Moraes vai condenar ele de novo e ele não vai sair da cadeia. Escreve o que eu estou falando aí. Porque o advogado já está sendo multado, já está sendo impedido, um monte de coisa. Mas, doutor, vai processar como? Naquele processo do Marcos Duval, lembra? De negócio de gravação, aquela enroleira toda que eu não consegui entender até hoje. Que o Bolsonaro envolveu o Bolsonaro também. Bolsonaro falou, é coisa de maluco. E o Daniel Silveira falou, é coisa de maluco também. Mas o Moraes não levou isso na brincadeira, não. Eles respondem o processo. Ó, Marcos Duval, Daniel Silveira e Bolsonaro. Porque o Marcos Duval foi lá, né, no Salão Branco, conversar com o Moraes e falou que o Daniel queria gravar ele, né? Que a BIM ia gravar, uma história meio de doido mesmo, né? E isso é um processo que está correndo. Pessoal, deixa eu falar para você, quando o cara é amigo do sistema, ele sai. Quando ele é inimigo do sistema, quando ele tá aqui, a cadeia dele vai, pá, 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 pá. Quando tá chegando a hora de sair, o juiz vai e condena ele. De novo em outro processo. Aí ele não sai. Ele sai em um e fica no outro. E aí ele tá lá. Quando ele tá lá de novo, quase saindo, condena ele de novo. E ele, o cara fica 20 anos preso. Deus queira que não faça isso com Daniel Silveira. Mas tudo indica que ele pode ser condenado de novo nesse processo. Essa atrapalhada toda que o Marcos Duval fez, eu votei no Marcos Duval, ele é aqui do meu estado, mas eu chamei ele para ele me explicar que diabo é isso, mas ele também não pode ter rede social, que o Moraes é 50 mil cada postagem de multa, ele não pode ter rede social mais também, acabou. Então, pessoal, eu nunca tinha visto eu tenho vergonha de ser advogado. Tenho vergonha. Um sonho que eu tinha, lutei pela minha carteira da ordem. Eu pensava tudo diferente. Quando você é médico, quer ser médico, você quer salvar vidas. Quando você é advogado, você pensa no direito das pessoas. Mas quando você vê que não é bem assim. Coitado desse colega advogado Daniel Silveira. Desestimulando o cara, multas caras. Eu nunca tinha visto falar, pessoal, do advogado ele ser multado por recorrer. Nunca tinha visto. Primeira vez. E ser negado aos autos é o advogado que tem que ter acesso. Como que eu como que eu vou defender você? Você recebe uma intimação lá. Você vai pegar o processo na mão, você não vai entender nada. Não é a sua área. Você vai ligar para o seu advogado. Doutor, eu recebi isso aqui. Através daquele número, se for digital, eu vou lá no sistema, entro, junto uma procuração, e eu vou ter acesso aos autos. O processo todo eu vou ler. É o mínimo que o advogado. Eu falo, ó, senhor, você está sendo aqui processado por isso. O cara vai me pagar e eu vou defender ele. É o básico. Eu vou recorrer. É o que o advogado pode fazer. É a mesma coisa do peixe nadar. É isso. O advogado, os autos. A polícia te manda, a polícia civil te liga, ó, você pode comparecer aqui, tal, na delegacia, o advogado vai primeiro, vê o que está acontecendo, volta e avisa, ó, está acontecendo isso. É isso. Agora, o advogado não está tendo acesso mais a nada. Isso, a OAB está de joelhos, o que está acontecendo, OAB? Estou entendendo mais vocês. Quem é amigo do sistema é uma coisa, quem é inimigo é outra. Não pode ser assim. Ah, mas o cara falou aquilo. Não importa, é direito do cara. O cara está trabalhando, lavando banheiro, estudando, fazendo curso lá dentro. Não é para qualquer um, não, pessoal. Lavar aquelas imundícies de banheiro, carregar lixo, você acha que é fácil? O cara está sofrendo na cadeia, rapaz. E aí, quando tiver pertinho de sair, condena de novo. Isso dá um ódio tão grande no coração do cara. Isso dá uma raiva tão grande, pessoal. Entra em depressão, a família sofre. E é assim que acontece. Que o cara fica contando, ó, eu saio naquele mês, ó, pá. O advogado vai lá, faz as contas, fala, ó, no mês de outubro você está fora daqui. Quando chega em agosto, o juiz vai lá e condena ele de novo. Condena, ele vai sair? Não sai. E aí volta do zero de novo.
E aí, se ele estava lavando o banheiro, ele vai continuar lavando o banheiro por mais alguns anos. Difícil, né? Difícil que a gente está passando nesse nosso país. Eu fico muito triste. Sonhava em ajudar as pessoas, mas pelo que eu estou vendo, tem que ser amigo do sistema, senão você está lascado. Jesus tomar conta. E agora, hoje, o Bolsonaro, né? Mais um outro processo, porque ele gastou o dinheiro dele. Mas, doutor, é isso mesmo. Ele gastou o dinheiro dele mesmo. Mas, doutor, ele gastou o dinheiro do Moraes? Não, não. Não. Ele gastou o dinheiro dele mesmo. A polícia está monitorando o dinheiro de Bolsonaro na conta. É isso mesmo. Está monitorando. E ele pagou os advogados, mais uma vez os advogados, né? Entra na história, que advogado não trabalha de graça, nem relógio. E aí o Bolsonaro pagou os advogados e agora a Polícia Federal está investigando por que que pagou o advogado. E o advogado tem que fazer a pergunta: por que que eu tenho que trabalhar de graça? Mas, doutor, qual a dúvida? Que a Polícia Federal está suspeitando que o Bolsonaro está depositando dinheiro na conta dos advogados para, com medo do Moraes bloquear o dinheiro dele. Então, seria uma maneira de, quando deu o Pix, o Moraes mandou investigar, porque achava que era lavagem de dinheiro, que vocês não tinham feito o Pix. Teve a investigação que até agora não deu em nada. Foram ver, tinha quase 1 milhão de pessoas para investigar. Beleza. Agora estão monitorando o dinheiro. Eu não duvido nada que o Moraes vai bloquear esse dinheiro de Bolsonaro. Vai. Vai bloquear. Ele vai arrumar um jeito para bloquear esse dinheiro. E não vai demorar. Onde já se viu, rapaz? Eu tô lá com o meu dinheiro em conta, que nem deixo o dinheiro em conta, também não tenho, também se tiver também não deixo. Do jeito que tá indo, eu tenho até medo de colo de novo, né? Você das antigas sabe o que eu tô falando. Eu tenho até medo de deixar dinheiro em conta, não deixo. E o Bolsonaro tá certinho. Não deixar dinheiro em conta. Porque a qualquer momento eles podem bloquear esse dinheiro dele e ele não vai ver a cor desse dinheiro nunca mais na vida dele. Porque estão de olho. Onde já se viu, eu estou com o meu dinheiro na minha conta e a polícia fica me monitorando para ver o que que eu gasto. Vai para puta que eu pariu. Tem mais o que fazer. Vai procurar os fugitivos no meio da mata, polícia. Pelo amor de Deus, que vergonha. Que vergonha. O cara passa longe da baleia, é processo, gasta o próprio dinheiro. Pô, puta, o cara não pode chupar um picolé. Pessoal, a gente falando parece vergonha ter que falar isso aqui toda hora, mas é verdade, cara. Coloca no Google aí, Polícia Federal investiga Bolsonaro, você coloca só 17 milhões. Coloca agora aí no Google aí que você vai ver. É porque gastou parte do dinheiro. E aí, se eu gastei? Problema meu. Mas é mais um processo que o cara responde por gastar o dinheiro dele mesmo. É a mesma coisa você andar no seu carro e você não poder andar no. Por que você está andando no seu carro? É meu. Não. Não, não. Você tem que me explicar. Rapaz. E quanto mais bate, mais o homem cresce. Bate, cresce, porque é uma patifaria o que estão fazendo. Curta, compartilha.